Eu não sei se todo mundo viu, mas rolou uma publicação bombástica ontem no Publish News sobre o rei do TikTok. E eu queria ler alguns trechos com vocês e falar sobre esse caso, porque eu acho um caso incrível para a gente trazer aqui para a live. Vai de encontro muito com uma coisa que a gente vive falando sobre escritores e editoras e tal, né? A editora havia sido inaugurada pouco antes, quando um agente me trouxe a proposta. Que tal publicar o livro do rei do TikTok? Em maio de 2020, lancei o primeiro título da editora Rua do Sabão. Essa editora aqui eu não conheço não, mano. Sei lá. Idealizada havia alguns anos. Estava tudo pronto desde novembro, com previsão de início para março. Havíamos planejado festas de lançamento, bate-papos em livrarias, combinado uma série de eventos para começar com força. O que não contávamos, claro, era com a pandemia. Me lembro bem de uma reunião virtual entre os sócios, algo tão alienígena, mas que em breve se tornaria comum. Tínhamos duas alternativas: esperar a pandemia passar, pois achávamos que levaria apenas alguns meses, ou começar de uma vez, transferindo todos os planos de eventos para as redes sociais e jogando com a sorte. Alguém disse: a sorte favorece os audazes, vamos de uma vez. Assim lançamos o primeiro título, uma reedição do livro de Barbara Neal Follett. Mais uma editora publicando gringo, né? É a formulazinha padrão. A autora desaparecida, publicado originalmente quase 100 anos antes. Ao primeiro título, adicionamos um segundo, uma aposta infanto-juvenil. Em seguida, um livro-reportagem sobre a política ambiental da Noruega e um romance sueco, com tradução direta do original. Tínhamos a atenção da imprensa e conquistávamos alguns leitores. As redes sociais estavam alcançando o público, contudo isso não se refletia em vendas. É a primeira lição que aprendemos como editores: nem sempre um livro que aparece na imprensa vende bem. Muitas vezes um livro corre silenciosamente de leitor em leitor, conquistando o público, e outros, apesar do estardalhaço na mídia, não vendem o suficiente. Nosso caso era justamente o segundo. Falavam da editora e dos livros, mas as vendas estavam fracas. Isso eu acho que é bem mais comum do que as pessoas pensam, tá? Falei sobre esse quadro com um agente bastante conhecido e ele trouxe a proposta alguns dias depois. Que tal publicar o livro do rei do TikTok? Me mostrou os números: 3 milhões de seguidores, contratos com diversas marcas famosas, participação em programas de TV. Eu expliquei que a nossa linha editorial era muito diferente. Não dava para colocar literatura sueca e norueguesa na mesma cesta do livro do TikToker. Ele replicou que nós podíamos criar um selo, publicar separado do nome principal. Outro problema é que eu nunca tinha ouvido falar do rapaz. Liguei então para uma prima adolescente. Já ouviu falar nele? Ela retrucou: sim, ele é lindo, decidimos seguir em frente. Era experimentar. O que pesava eram os números, claro. Pensavam, são 3 milhões de seguidores. Se apenas 3 mil comprarem o livro, ou seja, 0,1%, colocamos um faturamento significativo para dentro da editora. Naquela época, 3 mil livros eram uma quantidade estrondosa. Ainda mais com as pilhas de literatura sueca e norueguesa nos encarando, longe de serem vendidas. Isso aqui, mano, também é uma coisa interessante a gente pensar sobre. A galera que é escritora e tal, e acha que a editora, por ser uma editora, vende todo o livro que ela lança e tem esse poder, tá ligado? Os caras quiseram lançar uns livros que comercialmente, aparentemente, não tinha muito apelo, e aí e fizeram um trabalho de marketing aparentemente interessante, mas os livros não tinham apelo comercial, né? É o que parece. E aí, não deu em nada, né? Não vendeu. Isso vai acontecer com qualquer um. E quem sabe uma fonte de receita permanente. Me contaram que o livro da Kéfera, que eu também não conhecia, era impresso em quantidade descomunais. Talvez aí estivesse o segredo: lançar algo comercial para sustentar as publicações eruditas. Bem comum. O contrato chegou depois de alguns dias, o livro depois de algumas semanas. Acompanhava-o, claro, centenas de fotos, o TikToker em pose de galã, andando pelo campo, sorrindo com a mão apoiada no queixo. Um jovem Tarcísio Meira. Conhecia o círculo todo: pai e mãe, empresária, assessora de imprensa. Senti como se tratasse com uma promessa do futebol. A família inteira contava com o sucesso do rapaz. Seria uma oportunidade para mudarem de vida. Para mim também, claro, brincava com os números. Se 1% dos seguidores comprassem o título, seriam 30 mil livros. Eu levaria 10 anos para vender essa quantidade com literatura norueguesa. De fato. O livro ficou pronto em tempo recorde. Receávamos que a fama desaparecesse de repente, pois neste meio tudo é repentino.
Também havia o risco do TikToker falar alguma bobagem, ser cancelado e terminarmos com pilhas de livros que nunca seriam vendidas. Porque literatura sueca e norueguesa vendem devagarzinho, mas vendem sempre. Agitamos uma pré-venda. Entregamos os primeiros exemplares para a família, colocamos à venda nos marketplaces, já que as livrarias estavam fechadas. Agora era esperar o resultado. Brincávamos com os números. Sairiam quantos no primeiro dia? Se vencessem 100, se vendessem 100, né, seria promissor, mas se vendessem 1000, já de largada, foram 40 livros vendidos no primeiro dia. 10 comprados pela mãe do autor. No anúncio do livro, o TikToker comeu metade do texto, falando atropelado. No segundo dia, 5 títulos vendidos. No terceiro, nenhum. Estranhamos ainda que ele só havia divulgado o livro no primeiro dia. Aqui que a cobra vai começar a fumar. Aqui que vocês começam a olhar para esse TikToker publicando numa editora de livro norueguês e falam, caralho, o Lucas vive falando essa bosta de todo quanto é tipo de autor. E olha aqui, na vida real, um exemplo que não é nosso, tá ligado? Que é de outra editora. Nos outros dois não falou nada, era um sinal de alerta. Pedimos uma reunião emergencial. Então começaram os telefonemas. A mãe do rapaz me explicou que ela e a empresária tinham uma desavença, que em breve iriam romper o contrato de representação. A assessora de imprensa e a empresária também não se entendiam. Já o pai tentava contemporizar. Sua função era colocar panos quentes. Chamei o agente, que conversou com todo mundo. Lembramos do contrato, de que TikTok deveria divulgar o livro todos os dias. Sem a divulgação, o livro não iria vender. A mãe do talento me explicou que a empresária havia assinado o contrato sem passar as cláusulas corretamente para ele. Que? Mas o TikToker, ele que assina o contrato, não é a empresária. O TikToker me disse que ele queria ficar com os amigos, fazer os vídeos só de brincadeira. Ai, que aquilo não era sério. Meu Deus, mano. O pai garantiu que o contrato seria cumprido. Na maior parte do tempo, enquanto os livros seguiam encalhados, eu me via fazendo terapia familiar. Descobri tudo sobre a família. Do casamento dos pais aos primeiros namoros do menino. Respondi a mensagens de fãs do TikToker que queriam conhecê-lo pessoalmente, mas não compravam o livro. Tudo isso enquanto a pandemia corria. Pensava que talvez, quando os eventos presenciais retornassem, eu conseguiria vender tudo. Porém, será que ele seria famoso até lá? Depois de uma semana do lançamento, após intensas negociações, o TikToker decidiu voltar a divulgar o próprio livro. A má vontade era evidente. Entre uma centena de posts, fazia um mostrando o livro. Reclamei com a empresária que pediu para escrevermos o roteiro do que ele deveria falar. Preparamos tudo, mas não deu certo. A oferta do livro era feita seguindo o texto, mas com tal tristeza que eu mesmo tinha vontade de dispensar o esforço. Aquilo não daria certo. Joguei a toalha. Cara, eu jogo a toalha com escritores da Flive semanalmente. Não vou dizer diariamente, porque não preciso. Só que, mano, toda semana praticamente tem algum escritor ou escritora que eu acho promissor, que eu fico empolgado de publicar, que eu acho da hora. E aí aparece alguma coisa, sabe? Ou o escritor, por exemplo, quer lançar livro em outra editora do nada, tá ligado? Nem pensa em, vou ver se a Flive não tá interessada em lançar meu livro novo. Não. Já anuncia, vou lançar livro com outra editora, vou lançar livro independente. E vocês podem estar pensando, mas aí talvez, Lucas, é porque a Flive não agradou a pessoa. O problema é que para um livro ser lançado 1 mês, 2 meses depois que o livro inicial foi lançado, aquele contrato tem que ter sido fechado depois de ter fechado o contrato com a Flive. Ou seja, o livro nem tinha sido lançado, ainda a pessoa já tinha assinado outro contrato sem nem parar para pensar que ter livro em 2 editoras é uma parada que gera competitividade entre as suas editoras. Então, talvez as duas fiquem meio inseguras de te divulgar e vão preferir divulgar outra pessoa. Outras paradas. Autor que fica buscando, né, que a Flive faça o corre para ele. E aí muitas vezes hoje em dia a gente passa pro autor algumas instruções, algumas ideias. Tem autor até que tá com um calendário de publicação na mão. Aquela galera que tá com uma atenção maior e tal. E aí quando a gente vai ver o que a pessoa tá fazendo, ela não tá fazendo. Pelo menos não do jeito certo, sabe? Ou ela tá fazendo meio que nas coxas. Que vocês estão vendo que é literalmente o caso desse autor aí do TikTok, né? O cara assinou um contrato, do qual ele tava cagando e andando. E aí a editora pede pra ele cumprir o contrato dele. Ele fala que tá com preguiça de cumprir o contrato. E é isso, entendeu? A Flive não fica pressionando ninguém sobre vendas. Só que quando o escritor fica de má vontade assim, e acontece direto, eu me sinto igualzinho esse maluco aqui, mano.
eu jogo a toalha e parto para a próxima. Tem tanto escritor, tanto livro bom pra gente publicar e já publicado, que não tem por que ficar insistindo em alguém que não quer ser ajudado e não quer ajudar a gente também no processo. Tá ligado? Nossa, me deu até um negócio. Um mês após o lançamento, a assessora de imprensa do TikTok me ligou. Queria saber os números de vendas para cavar uma pauta. 40 mil? 30 mil? Havíamos vendido 80 livros, nada mais. A resposta era óbvia. Claro, adoravam assisti-lo no TikTok, mas daí para comprar o livro era outra história. O público não dava esse passo. Ao menos, confesso, me diverti. Fiz uma boa amizade com os familiares, gostei deles. Estávamos todos no mesmo barco. Mano, pra vocês terem noção, um TikToker com 3 milhões de inscritos, mesmo fazendo de má vontade e tudo mais, vocês imaginam que só do cara abrir a boca para divulgar o livro, já deveria vender uma quantidade muito maior do que 80 exemplares. Né? Para vocês entenderem também que influenciador, editora, qualquer pessoa que parece que tem uma grande influência, essa influência ela não é tão determinante assim. Porque se um cara com 3 milhões de inscritos não conseguiu vender mais de 80 exemplares do livro dele mesmo, o público dele acompanha ele. Então, o livro dele devia ser o mais apelativo de todos. Mano, o livro de um outro autor ele vai vender 1, vai vender 2, e olha lá, tá ligado? Vai vender nada. Voltamos à programação normal da editora, ainda sob a pandemia, que descobrimos demoraria muito a terminar. Publicamos mais títulos escandinavos, alguma literatura holandesa e um título sobre algoritmos, que se tornou um sucesso. Aí estava o que precisávamos para sustentar o projeto editorial. Nunca mais me aventurei com títulos dessa categoria. Aprendi que não existe receita. O segredo me parece ser publicar o que amamos, só publico o que estou desesperado para ler. Se o editor sabe por que está lançando aquele título, é o suficiente. O resto é sorte. E é mesmo, mano. Tem muito de sorte em qualquer negócio. Felizmente, infelizmente, sei lá, mano, tem muita gente que vai falar que é Deus, né? Deus e outras paradas, enfim. Quem tá vendo gravado, beijo no seu coração. Não esqueça de ver as lives aí toda terça-feira às 7h30, né? Deixem seus likes e comentem e se inscrevam no canal.